E aí, meus amigos, tudo certo? Hoje a gente vai falar a respeito da história dos Estados Unidos. Um breve relato aqui da história da maior potência do mundo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se. Não se esqueça de deixar o joinha aí e, claro, coloca aqui nos comentários os assuntos que você quer que eu aborde nos próximos vídeos. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Os Estados Unidos da América têm um tamanho total de 9.525.067 quilômetros. É o quarto maior país em território do mundo. A população é cerca de 335 milhões de habitantes. Hoje ele possui 50 estados. Ele faz costa com os oceanos Pacífico e Atlântico. É a maior economia do planeta, com o maior PIB do mundo, 20,8 trilhões de dólares em 2020. É o país cujo investimento é o maior também quando a gente fala de defesa, ou seja, da parte bélica, da parte militar. Cerca de 780 bilhões de dólares anuais. Os Estados Unidos não possuem uma língua oficial. Cada estado da nação pode ter leis próprias que determinam a língua que, de fato, eles querem como oficial. A moeda é o dólar americano. Nos Estados Unidos, nós não temos uma religião específica, uma religião oficial, mas vale dizer que a maior religião lá é o cristianismo, reivindicado pela maioria da população, cerca de 70% dos habitantes são cristãos. Devido à grande extensão territorial dos Estados Unidos, o clima do país varia muito. A Flórida, por exemplo, possui um clima subtropical, enquanto o Alasca possui um clima polar. Vastas porções do país têm um clima continental. Algumas partes dos Estados Unidos, em particular partes da Califórnia, têm um clima mediterrâneo, porém, a maior parte dos Estados Unidos possui um clima temperado ou subtropical. O presidente é o Joe Biden e a vice-presidente é a Kamala Harris. O processo de colonização inglês nas Américas foi tardio. As primeiras expedições enviadas para a América do Norte foram em 1497. A coroa inglesa financiou exploradores para essa empreitada. Vale notar que o puritanismo inglês, que se embasava no trabalho como fonte de prosperidade e salvação divina, foi muito importante para o papel de evolução das primeiras colônias dos Estados Unidos, já que foi a ideia que os colonos criaram de uma forte ética no trabalho ou ainda de um rígido código de conduta social. Com a chegada dos Pilgrim Fathers e a fundação das primeiras cidades no território norte-americano, a colonização foi desenvolvendo ao longo da costa leste do atual Estados Unidos. É interessante notar que cada uma das 13 colônias inglesas à época possui uma geologia, uma fauna e uma flora distintas, fazendo com que cada uma tivesse modelo de comércio e agricultura diferente da outra. Enquanto as 13 colônias se estabeleciam no território americano, o governo inglês se envolveu em diversas guerras que aumentaram a dívida do país, fazendo com que o mercado consumidor da América do Norte se voltasse aos olhos da coroa. Algumas das guerras que a Inglaterra se envolveu foram a Guerra da Sucessão Espanhola, Guerra da Orelha de Jenkins e a Guerra dos 7 Anos. Um dos principais motivos que fomentaram o desejo dos colonos de emancipação com a coroa inglesa foi essa última guerra, a Guerra dos 7 Anos. Esse conflito de grandes proporções foi a disputa entre Inglaterra e França por territórios na América do Norte. Essa guerra envolveu também grupos indígenas americanos, aliados à França e à Inglaterra, e principalmente as 13 colônias. Os territórios conquistados pela coroa eram de interesse da colônia. Porém, o parlamento inglês visava apaziguar relações com povos indígenas, redistribuindo o território. Essa repartição territorial aumentou as tensões entre os colonos e a Inglaterra. Portanto, o parlamento inglês então decide que as dívidas de guerra seriam cobradas das 13 colônias, começando com taxação a produtos específicos. Com o aumento de todas essas taxas, a insatisfação dos colonos americanos foi aumentando com a metrópole. Em 4 de julho de 1776, o Congresso se reúne novamente e vota para a Declaração de Independência dos Estados Unidos, escrita por Thomas Jefferson, e a guerra se torna um caminho sem volta. Iniciado o conflito armado e declarada a independência, alguns outros países também se envolveram no conflito. A Espanha e a França apoiaram os colonos com o objetivo de enfraquecer o governo inglês. Além de perder os territórios das 13 colônias e sofrer um grande aumento da dívida pública, os ingleses foram obrigados a ceder a ilha de Menorca e a Flórida para a Espanha, os territórios de Tobago e Senegal para a França. Essa guerra endividou e muitos franceses, que apoiaram os colonos com armamentos, roupas e mantimentos. Com a vitória sobre os ingleses, os colonos logo trataram de fazer uma constituição que unificasse o país com o objetivo de fortalecer a soberania da nação.
Para a aprovação dessas leis, os colonos acabaram se dividindo em dois grupos com ideais distintos, os republicanos e os federalistas. A Constituição americana possui mais de 200 anos, foi alterada apenas 27 vezes até hoje. É considerada a menor Constituição escrita do mundo, tem 7 artigos e 27 emendas que cabem em 5 parágrafos. De fato, seus princípios estão enraizados até hoje no modo de vida da população americana. Algumas das emendas mais famosas são a primeira emenda e a segunda emenda, mas temos várias outras também. Na Constituição, foi descrito o modo em que o governo iria operar, criando uma república federalista, com os poderes judicial, legislativo e executivo, com um representante legal, o presidente. Os nomes que assinaram esse novo modelo e deram início aos Estados Unidos da América são conhecidos como Founding Fathers: George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, Alexander Hamilton, James Monroe e Benjamin Franklin. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre o nome de vários desses caras. Com a independência das 13 colônias, ocorreu a formação da maior potência do mundo, os Estados Unidos. O pioneirismo americano e os ideais da Constituição, principalmente iluministas, inspiraram diversos países da América a realizar sua independência com as metrópoles. O modo de governo adotado, o republicanismo, agora se tornava referência para o mundo, e a expansão americana se iniciava no continente norte-americano. Hoje, os Estados Unidos são uma das nações mais desenvolvidas do mundo. Após sua consolidação e o envolvimento da nação diretamente em diversos conflitos no decorrer da sua história, tudo isso produziu uma economia extremamente belicista, que influencia a população de todos os países do globo. Gastronomia, moda, entretenimento, cultura, tudo isso influencia fortemente os países, sobretudo os países ocidentais. O patriotismo também é algo muito representativo dos Estados Unidos. A gente percebe isso nos esportes e também nos filmes de Hollywood. É sempre comum a gente perceber aquela bandeirinha dos Estados Unidos sendo hasteada ou ainda ela sendo homenageada pelos cidadãos, pelas pessoas ou ainda pelas instituições. A pluralidade dos Estados Unidos também se destaca, sendo uma das maiores potências econômicas do mundo, recebe imigrantes de diversas partes do globo, sendo considerado o país com mais imigrantes do mundo. O pioneirismo e a forte representação dos Estados Unidos influenciaram boa parte do mundo a seguir o capitalismo. A economia americana é fortemente baseada nos setores industriais, de serviços e também agropecuário. Este último se destaca pelo plantio de soja e algodão com alta tecnologia e produtividade. O setor industrial é pujante, com tecnologia de ponta em produtos eletrônicos, químicos, automobilísticos e farmacêuticos. A produção de gás e petróleo também é um ponto forte do país. Agora, tenho certeza de que você conhece um pouco mais sobre a história dos Estados Unidos. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!